Nós temos assembleias ordinárias do nosso estatuto, são elas: a Assembleia da nossa data base, a Assembleia da Previsão Orçamentária e a Assembleia da Prestação de Contas. A Assembleia da nossa data base, normalmente, não estatutariamente, mas normalmente ela é feita em março, mas nós entendemos a necessidade de antecipar, porque é ano de eleição, né? Então, como é ano de eleição, nós entendemos a necessidade de antecipar para que a gente não perca o prazo dessa luta, dessa briga que é tão importante. Então, nós estamos fazendo ela ainda dentro desse mês de fevereiro por esse motivo. Normalmente ela é feita para o final de março, mas aí não ia dar tempo, porque eles têm que fazer tudo até abril. Então, a gente não pode perder tempo, né? Temos que ficar atento, sempre atentos a essa questão. Então, eu vou pedir à secretária-geral em exercício, Aline Moreira, que faça a leitura do edital de convocação. Mas voltando antes, a outra Assembleia Ordinária da Prestação de Contas, ela é feita em junho, até 30 de junho. Então, a prestação de conta do ano anterior, o nosso estatuto, no seu artigo 73, ele fala que ela é feita em junho, assim como nós estamos sempre fazendo. Caso você tenha perdido alguma prestação de contas, você pode ver no nosso canal do YouTube, porque ela fica lá para maior transparência para todos. Nós temos também a outra, que é a previsão orçamentária, onde a gente prevê os gastos no ano seguinte. Ela é feita em novembro, né? E aí ela também está no estatuto. Então essas são as três ordinárias. Lógico que a gente faz muito mais, porque nós temos muito corte de direitos, então estamos sempre fazendo extraordinários. Vou pedir à secretária-geral Aline Moreira que faça a leitura do edital de convocação. Está aberto para a Assembleia. Boa tarde a todos. Edital de convocação, Assembleia Geral Ordinária. Pelo presente edital, em conformidade com as funções estatutárias do Sindicato dos Profissionais Servidores Públicos Municipais de Campos Goytacazes, Ciprozep, a presidente Elane Fontes Leão Porto convoca todos os servidores públicos municipais para a Assembleia Geral Ordinária presencial a ser realizada no dia 29/2/2024 na sede desse sindicato, situado na Avenida José Alves de Azevedo, 213, às 16h30 em primeira convocação e às 17h30 em segunda convocação, em qualquer número, com as seguintes pautas: 1. Remuneração dos servidores públicos municipais, ativos, aposentados e pensionistas. 2. Perda das reposições inflacionárias dos anos anteriores. 3. Acordos não cumpridos. Cópia deste edital disponível no site, na sede do sindicato. Publicação deste edital no site Campos 24 Horas, nos dias 23, 27 e 28 de fevereiro de 2024. Campos Goytacazes, 23 de fevereiro de 2024. Nós vamos fazer a leitura das pautas, sobre as pautas, e depois vamos abrir para propostas, tá, gente? Só para a gente poder fazer a apresentação primeiro. 1. Remuneração dos servidores municipais, ativos, aposentados e pensionistas. Bom, remuneração é todo o conjunto de direitos e benefícios que nós recebemos, né? Remuneração, nós estamos incluindo ali o nosso quinquênio, nós estamos falando das nossas letras, nossa promoção, progressão, nós estamos falando do auxílio alimentação ou da complementação previdenciária, né? Nós vamos falar sobre essas questões. Nós sofremos até hoje. Ju, você vai ficar ali? Gente, é porque sindicalista não sabe ficar sentado de jeito nenhum. Não dá. Sindicalista é pé. Vou chamar o vice-presidente Edvaldo, ele está escondido ali, para ele compor a mesa, por favor, meu filho, que é do meu ladinho. Ficou ali escondido? Tá aqui? Não sei. Pode passar o outro lá. Nós estamos sofrendo muito, e nós estamos sofrendo de verdade, todo o período que nós ficamos com o salário congelado. Quando nós ficamos lá em 2015, em 2017, em 2018, em 2019, em 2020, né? Com essas perdas, nós totalizamos ali, sem ser juros compostos, porque aquilo não está juros compostos,
26,20% de perda inflacionária nesse período. Só que se a gente colocar isso para juro composto, nós vamos chegar ali a 31% a 32% de perda inflacionária. E isso dói muito a gente ainda no nosso bolso. Né? Nós precisamos recompor essas perdas inflacionárias. Para isso, nós já temos ações da Justiça. Campos tem um enorme problema, que é a questão de não ter uma lei própria sobre reposição inflacionária. Nós temos a lei federal, mas Campos não tem uma lei específica que fale sobre isso. O Estatuto do Servidor, ele fala sobre a nossa database sem dar obrigatoriedade a fazer esse pagamento da reposição inflacionária. Então, infelizmente, nós não tivemos, nos últimos anos, nesses anos, políticos que valorizassem os servidores públicos, e não tivemos uma luta sindical para brigar por essas perdas inflacionárias. Nós tivemos gestões passadas omissas que ficaram, infelizmente, deixaram totalizar ali essa média de 31 a 32%, se for juros compostos. Ali não estava. Ali eles somaram só direto. E isso a gente sente no nosso bolso. Quando eu entrei, e eu estava até falando isso com o Marcos Sodré esses dias, em 2017, o salário mínimo, ele era 880, foi isso que nós estávamos conversando, foi? Ele era 780, o seu salário era 880. Só que aí o salário mínimo foi, e o nosso salário fica. E aí o que aconteceu? Quem ganhava mais de um salário passou a ganhar 60%, 70% de um salário, que é o que ele ganha hoje, no seu salário base. Isso é um total absurdo. Então, o que nós fizemos? Em 2022, nós começamos a brigar por isso, para que houvesse um aumento real para essas pessoas que estavam abaixo do mínimo, porque não é possível alguém ganhar menos de um salário mínimo. E aí a gente começa a ter aquela injustiça de um servidor público ganhar menos que um RPA. Porque é isso que acontece na secretaria de muitos aqui. Desde que estão nativos lá sentindo isso até hoje. Muitos aposentados também passam por isso. Porque o salário mínimo foi e o nosso não. Então nós sofremos até hoje esses anos congelados. A gente precisa brigar por isso. Mas como o Campos não tem uma lei específica, a nossa ação antiga, a ação do Ciprozep antiga, que entrou na época dessas perdas inflacionárias, foi de 2017 a 2018, que 2019, 20, 21, 21 já era gente, mas 19 e 20 eles não entraram. Ela teve sentença favorável, mas a sentença ela manda a Câmara Municipal agir sobre, porque precisa de uma lei específica, precisa que Campos aprove uma lei específica. E ela também chamou o Ministério Público, a ação, a se envolver. Então o sindicato peticionou já entregamos à Câmara Municipal e ao Ministério Público sobre isso, porque nós precisamos do resultado dessa ação. 2019, nós não tínhamos ação, nós entramos agora, eu vou falar nós para esse Ciprozep, Então, em 2019, nós já entramos com ação para essa luta da reposição inflacionária retroativa, essas perdas que nós temos. 2020 e 2021, nós tivemos a Lei Complementar 173. Você consegue pesquisar e botar ali? A Lei Complementar 173, você consegue? Se você conseguir, vai ser bom que a gente faça a leitura com eles. Bom, gente, a Lei Complementar 173 era uma lei federal. Lei federal essa que fala devido à Covid-19, a pandemia. Nós sabemos bem, que na pandemia nós tivemos aquele gastos, entre aspas, dos hospitais que estavam sendo construídos, que pelo menos em Campos nunca funcionou. Dinheiro jogado fora, então, Aquele dinheiro jogado fora lá na época, Como o governo do estado jogou dinheiro fora, aqueles hospitais montados que não aconteceram. Nós tivemos esses gastos e o que eles fizeram? O presidente do Brasil à época, Jair Messias Bolsonaro, criou uma lei, onde ele assinou,
proibindo os municípios e estados de dar reajuste nesse período, 20 e 21. Proibido, não podemos. Ah, dá para entrar com ação na justiça? É fácil de perder, porque na hora o governo vai dizer assim, olha, não foi eu, foi a lei complementar, uma lei federal, e aí não podia, devido ao gasto da pandemia. Isso não significa que o atual gestor não pode dar um aumento esse que cubra as perdas inflacionárias, não é isso. O que a gente não pode é cobrar na justiça 20 e 21, porque a lei federal, 173, não permite. Mas nós podemos fazer uma luta unificada, entre servidores, para a gente ter um aumento real onde a gente diminua essa perda. Para a gente fazer isso com coerência, o que a gente precisa? Sempre saber quanto tem de margem. Antigamente não existia a lei de responsabilidade fiscal e ela hoje existe. A lei de responsabilidade fiscal, ela diz que o prefeito tem um limite de prudência. Prudente utilizar tantos por cento, o limite máximo é 54%, mas é prudente utilizar 51% no máximo do valor da receita do município com a folha. Mais que isso ele não pode, não é prudente. E aí, se não é prudente, ele ultrapassa, ele já comete o crime de responsabilidade fiscal, então ele precisa cumprir. Então o que nós estamos sempre fizemos ano passado? Vigiando o portal de transparência e vendo quanto de limite tinha. No ano passado tinha 16% de limite, mas tinha a sentença da promoção que transitou em julgado, a sentença do sindicato transitou em julgado, que utilizaria a média de 5% a 6%, sobrava 10%. Nós fomos com a proposta, e aí nós voltamos com a contraproposta e a Assembleia aceitou os 10% parcelado. Lógico que não é o ideal, lógico que não foi perfeito, lógico que queríamos mais, lógico que queríamos integral, mas muitos aqui decidiram, e foi praticamente, acho que só um voto contrário. Eu até me lembro bem que foi de Arão em voto contrário. Nós tivemos um voto contrário, porque muitos aqui tiveram receio de voltar àquela perda do 4,18 que ia e não foi. Então muitos falaram, nós vamos aceitar a contraproposta, porque nós entendemos que nós não podemos deixar mais 10% voando. E por mais que tenha sido muito ruim, no mês que vem, vamos totalizar o 10% no bolso, depois de tantas perdas. Então, a Assembleia decidiu aceitar e assim foi feito. A Lei Complementar 173, para quem desconhece, porque é importante, muitas vezes as pessoas pensam que 20 e 21, o sindicato não era gente, nessa época de 20, 21 sim, não fez greve, não brigou. Nessa época a gente estava brigando pela sobrevivência, por EPI, etc. Mas a lei, Aline, você enxerga melhor que eu. A Aline enxerga melhor, sabe? Chegando nos 50, coisa no meu olhinho já. Lei Complementar 173, de 27 de maio de 2020, estabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2, Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000 e dá outras providências. O Presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar. Artigo 1º. Fica instituído nos termos do artigo 65 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, exclusivamente para o exercício financeiro de 2020, o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus. Inciso 1º. O programa de que se trata, o caput, é composto pelas seguintes iniciativas. 1. Suspensão dos pagamentos das dívidas contratadas entre a
considerado ao artigo 65 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos até 31 de dezembro de 2021 de 1. Conceder a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a membros do poder ou de órgãos, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial, transitada e julgada ou determinação legal anterior à calamidade pública. 2. Então, o que a Aline leu aqui, gente? Nesse ano só poderia dar qualquer coisa a servidor público se tivesse sentença transitada em julgado anterior à Covid. Então, assim, essa lei ela é muito extensa. Ela proíbe benefícios, ela vai falar mais abaixo, acho que não, mas ela proíbe benefícios, ela proíbe qualquer coisa a servidores públicos se não tivesse transitado em julgado antes da Covid, devido ao gasto da Covid-19. A gente pode colocar ela depois, lá embaixo no quadro para vocês, porque só a Aline vai ficar lendo muito, mas é só para vocês terem uma noção, porque muita gente fala, mas por que não agora? Porque se não transitou em julgado antes, não pode mais, porque eles identificaram que o gasto da Covid fez com que não pudesse pagar naquele momento o reajuste de servidores. É justo? Não, é horrível. É horrível porque o trabalhador pagou a conta da pandemia, né? Eu duvido que a corrupção acabou nesse momento. Foi aí que a gente já viu mais corrupção, mas o trabalhador pagou a conta da pandemia. Então, por esse motivo, não pode voltar lá, Ju? Por esse motivo, nós não entramos com a ação de 2021. 2022, nós temos a perda inflacionária. Denilson, alguém pode voltar ali para mim? Nós tivemos a perda inflacionária também em 2022, né? E aí já não tem impedimento. Então, nós também entramos na justiça. Tá? Nós também já entramos na justiça, pedindo essa perda de 2022. Então vamos falar um pouco, agora a gente falou do passado, do que nós sofremos, das gestões passadas, nós vamos falar um pouco sobre essa atual diretoria, essa luta que nós temos feito unificado hoje. Diretoria atual, perdas e lutas e conquistas. Vamos lá. 2021, nós estávamos, seria o ano da gente fazer nosso primeiro ano de luta, greve, que fosse preciso, mas estávamos no auge da pandemia, muita gente morrendo, a lei complementar 153. Então nós tivemos essa perda inflacionária de 4,52, que em relação à justiça ela é irreversível, precisaríamos de um governo que valorize o servidor público. Isso Campos não tem. Isso não existe em Campos, né? A valorização do servidor público Campos não tem. Eu vou até ampliar um pouco, porque quem milita sempre sabe que isso nem só em Campos, né? Porque isso é no Brasil. Porque a mídia tenta passar que sindicato não presta, servidor é marajá, não trabalha e ganha bem, né? É isso, eu só não vou usar essa palavra, mas é isso. É isso que a gente fala que servidor é, exatamente isso. Né? Mas fala que nós somos isso, a gente não presta, a gente não quer trabalhar. Eles não sabem que a gente trabalha com força dentro do quarto, né, Deise? Lá no Ferreira Machado agora, que a gente trabalha com cadeira quebrada, né, Adriana? Que está há anos sofrendo. A Adriana vive brigando pela condição de trabalho ali, anos e anos e anos e anos e anos. Conheço a Adriana há muito tempo, na briga, né, muito tempo também. Sempre brigando por condições de trabalho, ninguém olha a nossa realidade. Que o aposentado que fez por esse município 35 anos, 38 anos, 40 anos, não tem comida na mesa. Quer dizer, servidor público na boca do povo, ele não trabalha, ele é marajá, ganha bem, mas essa não é a sua realidade. Isso é nível Brasil. Por que eles fazem isso? Não é porque a gente não troca voto. Nosso voto é nosso, ele pertence a gente de verdade. A gente não troca isso por emprego, que a gente não precisa. Então, esses maus políticos, né, que infelizmente tem muitos, eles não valorizam servidores públicos porque a gente não é soldado na época da eleição. Então, o que eles fazem? Vão pagar um monte de RPA, porque o RPA me dá voto. Porque o RPA, e eu vou dizer que ele não tem culpa,
porque Campos não tem emprego. E aí ele tem que se submeter a um subemprego, análogo à escravidão, para poder comer. Porque senão, né? E aí ele precisa votar de novo, porque senão ele não vai comer. Essa é a nossa realidade no nosso município. Por isso que lá na frente, antes de abrir a Assembleia, a gente falou da importância de uma Câmara Municipal, né? Como é importante isso, para se discutir tudo isso. Mas então, voltando para a nossa realidade, nós não somos valorizados, porque nós não somos massa de manobra, nós não somos voto de cabresto, nós não somos voto comprado. Então, nós não prestamos para eles, né? E aí a gente fica com essa coisa, sindicato não presta, isso a mídia quer falar. Por que a mídia quer falar isso? Porque divide. E se divide, quem ganha? Patrão. Simples. Entendeu? Produziu 35, 40. Hoje. Exatamente. Os aposentados enriqueceram mesmo esse município, trabalharam muito, né? Então, assim, a gente sabe que isso é algo que divide. Se a gente, independente da gestão que está no sindicato, independente, a gente não está falando disso, tanto é que eu fiz até questão de trocar roupa por isso, porque senão o assunto não é esse. Independente da gestão que está no sindicato, o sindicato é forte, porque o sindicato somos nós servidores, porque eu sou servidor do vínculo de cá, né? Somos nós servidores, nós somos o sindicato. Sindicato é isso aqui que está acontecendo agora. O estatuto fala o quê? Quem resolve tudo isso que nós vamos tratar agora? A Assembleia. Só a Assembleia pode resolver. Ninguém que vier, que veio, que está, ninguém pode tomar uma decisão desse tipo sem Assembleia. E se tomar, tira. Simples. Eu posso mandar para vocês lá o artigo. Tira. Se tomar uma decisão que não foi feita aqui, tira. É para tirar. Porque aqui não tem rei, não tem rainha. Isso aqui é nosso, de todos nós. As decisões são feitas aqui. Então, quando a gente entende que eu achei absurdo aquele reajuste, que eu também achei, mas eu aceitei porque nós decidimos aqui em conjunto, né? Porque nós queríamos perder mais nada, já tínhamos perdido um. Precisa entender que o lugar de decisão é agora, é aqui, a construção é aqui. A construção vai vir de vocês. Você vai trazer uma proposta, né? Você vai trazer outra proposta. E aí nós vamos votar as propostas e aí nós vamos sair com a proposta. Mas se tiver uma proposta inconstitucional, aí para isso a gente precisa obedecer o nosso jurídico, né? E aí a gente não adianta, porque senão a gente passa vergonha. Porque aí ele vai fazer o quê? Vai se aproveitar desse momento, vai na mídia, o sindicato botou uma proposta inconstitucional, só no fim porque a proposta não podia, fora da lei. Então a gente precisa ficar atento à lei. A gente precisa obedecer a lei para a gente poder ganhar no nosso discurso lá fora. Nosso discurso na mídia tem que ser maior, tem que ser mais forte. Nosso discurso precisa ser dentro da lei, então a gente precisa obedecer a lei. É isso que é a primeira coisa que a gente precisa pensar. Fora isso, gente, a proposta é nossa, né? E o voto é nosso. E o voto da presidente tem o mesmo peso que o voto da Isabel, que o voto da Lúcia, que o voto da Rosângela, que o voto de todos aqui, porque nós vamos votar igualmente. O que for decidido aqui hoje, nós vamos brigar juntos, com muita disposição. Nós vamos dar abertura de fala para todo mundo. Nós só vamos, gente, marcar mesmo o horário, porque é necessário estar no horário de todo mundo, tá? Nós vamos abrir fala, nós vamos ter que botar tempo, tudo direitinho, mas não abre agora não, tem que ser a proposta no final. Vamos lá, para a gente poder, senão a gente não segue. Bom, então 2021 nós perdemos devido à lei complementar 173. E aí vem 2022. 2022 nós fizemos aquela linda greve. Elaine, você fala linda greve, só teve 1,6 da ativa de participação. Sim, nós enfrentamos assédio moral, nós enfrentamos o medo, nós enfrentamos retaliações nos hospitais, nas unidades escolares, nós enfrentamos, infelizmente, né, um governo
que deixou claro que ia dar falta se a greve continuasse. Vocês lembram disso? E aí todo mundo teve que falar, opa, então agora chega, vamos ter que sair da greve. Então, diante de todo o medo, ter 1,6 do nosso lado, né, que foi o que a Ativa aderiu, que nós tivemos também do nosso lado, nós entendemos sim como vitória, porque tirar a pessoa daquela zona de conforto e do medo, porque alguns eram zona de conforto, por ter um DAS, por ter uma hora extra, e outros do medo, não era algo fácil, não é algo fácil. Né? Mas nós tivemos guerreiros aposentados durante todos os dias com a gente lá na greve também. Né? Então foi um ano que nós mostramos a nossa unidade e força. E aí, qual foi o resultado dessa greve? Na greve, nós tínhamos o que estávamos falando do Marcos Soares, por exemplo, servidores que ganhavam em média R$870. Entre eles tinha cerca de 100 aposentados que ganhavam essa média, 900, 800, né? E aí, uma da proposta nossa, do nosso ofício, foi o ofício que a gente entregou, ofício 66 de 2022, a época greve. A proposta número 14 era que ninguém ganhasse menos do mínimo. E aí foi feito de maneira diferente, que tinha sido acordada. E aí é bom a gente falar sobre isso, está gravando, eu vou chegar bem pertinho aqui, porque o governo diz que ele cumpre acordo. Não, ele não cumpre acordo. É bom a gente falar sobre isso. Porque o acordo era que ninguém ganharia menos do mínimo. E fazer por decreto não foi acordo. Mas naquela época, acho que vocês devem lembrar, que o que o governo fez? Nós estávamos lá fora, resistentes, resilientes, daqui ninguém sai. E aí o que ele fez? Ele chamou um grupo, uma comissão de servidores, ele negociou fora sindicato. Servidores guerreiros que estavam na luta há anos por uma causa deles. Mas ele faz por decreto, porque o servidor não tem essa questão jurídica, um advogado do lado dele, um corpo jurídico. Por isso que é importante não negociar sem sindicato. O sindicato é nosso, ele defende a gente. Então saiu por decreto. E desde então, o sindicato vem falando, não, nós não aceitamos por decreto. Decreto é troca de direitos. E aí vem, não, nós vamos mudar isso. É porque aqui é um organismo vivo, nós vamos mudar isso. Nós estamos ouvindo isso desde dezembro de 2022, porque quando ele voltou a atender essa gestão. Porque ele ficou 8 meses sem nos atender, o atual prefeito, né? Quando ele voltou, nós estamos desde então ouvindo essa promessa que não é cumprida. E ainda em 2022 nós conseguimos ali o aumento do auxílio alimentação dos ativos, né, que de 200 para 400 para alguns e a devolução para outros que tinham perdido, porque uma lei estava sendo cumprida. Junto com isso, nós ficamos na Câmara brigando pela complementação previdenciária, que o governo, na época, ele usou que ele não tinha segurança jurídica, que é uma mentira, porque ele tem segurança jurídica e ele não está pagando, né? Já tem segurança jurídica demais até, porque já tem 3 sentenças favoráveis, tem 3 acordos, né? E até agora nada. Falou que ia sair, né, esse pagamento vai sair. Fiz questão de ir para o banco hoje, não estava na conta de ninguém, né? Então faz acordos e não cumpre. Então quando diz na entrevista que faz acordos e cumpre, é mentira, não cumpre os acordos. Nós estamos falando que vários acordos que não cumprem. Então nós tivemos também nessa ofício a proposta de número 7, que é o pagamento dentro do mês, e isso voltou. Essa luta foi da greve, né? Falando da luta da greve. Tivemos a sentença favorável à primeira instância, mas eles disseram que era pouco, que o doutor Roberto antes tinha obrigação de recorrer. Aí recorreu em segunda instância, perdeu. Aí recorreu de novo, pediu suspensão, perdeu. Já pode pedir música do Fantástico, do Fabrício, 3 golaços, né? Então, perdeu novamente. E agora já tem a segurança jurídica e não paga. E não paga por quê? Não paga porque o prédio campo foi destruído no governo da mãe dele. O assunto é esse, não tem para onde fugir. Porque
porque acabaram com a nossa Previdência, que era a segunda maior financeiramente do país, e hoje nós temos ali 600 mil, né? Nós temos dinheiro, cadê o dinheiro, né, que estava lá, né? Hoje nós temos um parcelamento de dívida que está sendo pago, que foi péssimo para a gente, que parcelou essa dívida em 200 vezes. Dá-lhe governo para pagar esse dinheiro que é nosso, que devia estar lá dentro sendo investido, né? E aí, como a Previdência foi destruída e precisava de uma CRP, o que é isso? É um certificado que autoriza o governo a receber verbas federais. Eles precisaram fazer alguma mudança, então, para ter um cálculo atuarial sem déficit. Vamos lá, para ter um cálculo sem como é que eu vou dizer? Déficit financeiro mesmo, né? Perdas de dinheiro. Então você não pode estar negativo. E como é que é feito esse cálculo? Esse cálculo faz o seguinte: eu venho aqui e falo, Cassiano é professor, ele é casado, ele tem 2 filhos, ele vai deixar a pensão, né? E aí eu vou lá e falo, Marcos Sodré, é solteiro, troquei tudo, acho, né? Mas tudo bem. Marcos Sodré, mas é só um exemplo. Marcos André é solteiro, não vai deixar a pensão. Analisa a vida de cada um de nós por um prazo de mais ou menos 10 anos, vê daqui para frente se a Previdência tem condições de pagar, quem vai se aposentar, vai aposentar quando? Vai deixar pensão? Não vai deixar pensão? E aí a partir daí vê se a Previdência tem dinheiro para bancar isso nesse período. A Previdência não tem, claro que não tem. Está lá na Polícia Federal, né? Aqueles investimentos esquisitos que a Polícia Federal está identificando o que foi, né? Está nesse parcelamento de 200 meses a dívida da Prefeitura com o Prévio Campos. Além disso, teve enorme rombo. Além disso, para vocês terem noção que a coisa não é só o rombo que falaram, não. Um enorme rombo, porque eles falaram que a Previdência devia dinheiro a eles, a Previdência teve que jogar dinheiro para a Prefeitura, com juros absurdos, que também está sendo verificado pela Polícia Federal. E aí faz como para pagar os aposentados depois de tudo destruído, né? Então a gente sente na pele hoje o que está acontecendo. Mas aí, voltando na gente, o que eles fizeram então com a nossa Previdência? Bom, só tem um jeito. Para a gente ter essa CRP, a gente vai ter que botar o servidor para trabalhar mais, cair naquele cálculo que a gente comentou agora, Cassiano, tem uma lei própria do professor, né, que é uma lei específica com a redução de trabalho, porque senão também dá câncer na corda vocal, né, gente? Então ele não tem condição de com essa, ele tem uma especial. E aí botaram 5 anos a mais para você. Então o que eles fizeram com você que aparecer ali? Te jogaram no tapete. Tá bom, você não aparece mais. E aí a Previdência ficou ótima. Nossa Previdência hoje não é mais deficitária. E aí eles vão para a rede social e falam, nós resolvemos o problema da Previdência. O trabalhador vai pagar o rombo da Previdência. Essa é a verdade. Quando a gente ouvir isso, a gente traduz para eles. Não. O trabalhador vai pagar o rombo que foi feito na Previdência. Essa é a realidade. Então nós temos aí essa falta de vontade de pagar, mas nós já ganhamos. E o juiz, graças a Deus, ele não permitiu que recorresse sem pagar. Ele mandou recorrer, pode recorrer, mas vai recorrer pagando. Então assim, eles recorreram, sim, recorreram, mas a nossa sentença, nosso fórum fala para recorrer pagando. Então assim, é mais um retroativo. Aí o retroativo é o que está lá no recurso, né, que eles já falaram em acordo. A gente propôs também o acordo e isso vai ser discutido, né? Mas assim, a última frase que eu ouvi foi assim, não, o prefeito vai fazer, mas precisa ser no tempo dele. Não pode ser no tempo dele, porque aí no tempo dele é o tempo da justiça. Quando transar em julgado vai dizer, fiz, tá muito calor, adianta falar pouco porque a gente quer ir embora. Eu li aqui, fiz, né? E aí se nós fizemos, vai dizer, fiz, aqui o prefeito resolveu, não, transitou em julgado, aí não é favor nenhum. A promoção que todo mundo ganhou, que ele fala, paguei a promoção, não, pagou porque o Ciprozep ganhou segundo a justiça. Não é favor nenhum, não tem valorização feita, não existe essa. Então isso foi 2022, e ainda nesse mesmo ofício, na sua proposta número 8, nós pedimos a inclusão das 49 categorias. Essa é uma luta desde 2022, que
que eu tenho certeza que todo mundo aqui ouviu nas entrevistas dele em 2023 que ele ia incluir. E cadê? Foi 2024. Continuo fora da promoção, porque minha categoria não tem nem a sua, né? Continuo fora da promoção. Sua também. Então, assim, cadê? Mais uma proposta de acordo não cumprido. Então, mentira de novo para ele. Vamos lá. 2023 nós tivemos a progressão de letras. E essa progressão de letras, ela continua acontecendo agora. Algumas pessoas vão ver que a minha veio, de outra não veio. Tem uma que fala assim, porque nós entramos na justiça com muitos processos. Então, a dívida do município está crescendo com a gente. Então, eles estão atualizando algumas letras, atualizaram 2, 3 na última, estão atualizando mais agora por causa das nossas ações em excesso. Tivemos a promoção dos cargos incluídos em 2022, 2002, a lei é uma lei antiga, deixou a gente de fora. Tivemos a reposição inflacionária e tivemos mais 2 vitórias no processo da complementação do aposentado. 2024, o que nós temos? Nós temos a reposição inflacionária, que tinha sido, que já vai vir esse ano, e temos a progressão de letras para maio, que é o tempo todo ele fala, eu só vou acreditar quando tiver no bolso, porque tem acordos não cumpridos, então a gente não acredita. E aí, o que nos resta agora? Decidir o que nós vamos cobrar. O que nós vamos fazer, o que nós vamos cobrar para 2024. Nossa data base está chegando, né? Nós temos perdas anteriores, que chega ali a média de 30%, mas aí, como eu falei, a gente vai ter que olhar a lei de responsabilidade fiscal, porque senão eles vão dizer que a gente é doido, e aí não vai dar nada, porque a lei vai estar do lado dele, né? Mas nós temos também do governo, na gestão dele, a perda de 10,06, pode voltar aquele quadrinho para a gente lá, de 10,06 o primeiro, esse, de 10,06. Então, assim, 2021, nós não tivemos cada lei complementar. 2022, ele está nos devendo, né? Ele está nos devendo, o governo dele está nos devendo. 2023, 5,79 nós tivemos. 2024, 4,62. Isso são a inflação dos últimos 2 anos. É importante que a gente entenda que nunca mais a gente pode deixar isso, a coisa é nossa, nunca mais ter congelamento de nada aqui nesse município. Congelamento chega. Né? Nós conseguimos descongelar a nossa alimentação depois de 12 anos e temos que continuar todo ano brigando pelo índice inflacionário, no auxílio alimentação e na complementação previdenciária. Isso tem que subir todo ano, não pode ficar congelado assim. Nós temos que, essa é uma proposta de Elaine servidora, né? E a gente vai discutir mais ainda sobre isso. Então, em relação a essa remuneração, que era a pauta 1, está dito, eu vou ouvir vocês. A 2, acabamos falando junto, que é perdas inflacionárias anteriores, e a 3, acordos não cumpridos que foram ditos. Quem está inscrito para falar? Pode vir, Carlos. Carlos, eu vou pedir. Quem vai ser o diretor que vai controlar os 3 minutos? Cadê a nossa guerreira Deisivane? Deise, ela está com o microfone já. É ela que está com o Tá, ela foi em algum lugar. Tá, Carlos vai falar, vou pedir para a gente ser breve, tem que ser 3 minutinhos, porque senão a gente fica muito tempo aqui. Boa noite, pessoal. Gente, depois vamos levantar, vamos passar uma vez gelada que eu ajudo a gente a servir uma vez gelada pessoal, porque se eu estou com essa sede, o pessoal deve estar também. Boa noite, pessoal. Meu nome é Carlos Caldas, fiscalmente. Nós temos que observar a lei eleitoral e a lei de responsabilidade fiscal. O prefeito, se quiser, ele pode dar uma reposição salarial até dia 2 de abril. Tá? É bom que isso seja ressaltado, bem esclarecido. Se ele quiser, ele vai dar a reposição salarial de acordo com o PCA nos 3 anos, até dia 2 de abril. Depois do registro da lei, depois de 2 de abril, ele não pode dar mais nada. Entendeu? É só esclarecimento para os servidores e ficar bem ciente desse fato aí, tá bom? Pode entregar a linha aí, ó. Pode entregar a linha. Quem é o próximo inscrito para falar? Sou eu, não? A nota de proposta, gente. Ele fez proposta? Não, ele só informou o prazo de 2 de abril. Gente,
boa noite. Bem, para que a gente consiga alguma coisa com o prefeito, como experiência, nós temos que conscientizar os ativos em todas as áreas a aderir a algum movimento. Porque muitos aqui, se a gente levantar a mão, eu sou aposentada, tá? E muitos aqui são. Então nós não podemos, Elane vai fazer aqui, vamos fazer greve? Eu não vou levantar a mão, porque a greve minha eu posso ter lá, mas para ele não vai ser nada, porque os serviços estão andando. Então, se o sindicato, eu boto lá no meu grupo que tem que ser ativo sim. Não adianta pensar nós aposentados. Nós aposentados já fomos. Nós só estamos na aba de vocês, que vocês também já estiveram na nossa. Hoje, eu sou professora. Hoje, muitos aqui ativos professores recebem regência, mas eu levei spray nos olhos. Assim. Tá? Eu saí da sala de aula. Eu saí da minha escola e fui sentar lá no meio da rua para ganhar regência. E hoje estou aqui, tá? Pedindo auxílio previdenciário, que já foi ganho, e ele diz que não vai pagar. Agora, cadê os ativos para nos ajudar? Cadê? Está na sala ganhando regência? Está no Ferreira tirando o horário para ganhar mais, mas nós também tivemos esses dias também. Mas nós deixamos um pouquinho de lado, deixamos um filho pequeno, né, Isabel? Meus filhos eram pequenos, hoje eles são homens, mas naquela época eram crianças. E eu saía de um lugar e ia para o outro, atrás de lei de direitos. E falando de direitos, eu não entendi ali quando o presidente falou que o servidor não tem aumento naquele ano perdido. Mas a Previdência teve. A Previdência teve. E na Previdência também tem servidor público. Porque tem lugares que não tem Previdência própria. Tá? O meu marido mesmo é do Estado, mas ele não é Previdência própria. Ele é da agricultura, ele é do INSS, e ele teve aumento. E aí? Aonde que nós vamos ficar? Nós não podemos, nós brasileiros, eu sou muito taxativa nas coisas minhas, né, Isabel? Eu gosto muito para ontem. Eu gosto. E para mim, a gente tem que fazer igual daquela época. Tirar o ir e vir do prefeito. Porque ele está tirando o meu. Por que ele está tirando o meu? Eu não tenho dinheiro para sair. Quem teve dinheiro aí para viajar? Eu fui viajar sim, às custas do meu marido. Mas não nas minhas custas. Minhas custas nem sei, nem fui pegar emenda, que eu nem sei o que sobrou para mim. Então, já vou pegar. Isso que eu estou dizendo. Não adianta, nós temos que conscientizar e a gente ir para os colégios, para o colégio que eu sou educação. Quem é da saúde, as ativas vir para a rua, senão o prefeito vai ficar cantando aí de qualquer garotinho. Para mim ele é um garotinho, né? Porque é uma criança. Então, nós temos que conscientizar os ativos. Os aposentados ajuda, mas não faz barulho nenhum. Só uma parte aqui. Elane não vai chamar greve, porque a proposta vem daí, tá? Eu não falei isso. Porque assim, quero que vocês fiquem atentos a isso. A proposta vai ser construída aqui, junto com vocês. A proposta não é construída ali, a proposta é construída aqui. Então, o que sair é sair da boca do servidor público. Da boca nós, servidores públicos, iremos decidir. Não tem construção ali, tá? É importante a gente falar sobre isso. Gente, antes de qualquer movimento, é conscientizar os ativos. Elane, eu posso fazer, vamos fazer greve? Não. Aposentado. Por quê? Temos que, Então, antes de pedir... Qual foi a proposta? Não teve proposta não. Teve proposta? Não, eu dei ideias. Conscientização do ativo para a luta. Pra luta. Sim, conscientização do ativo para a luta. Só para Cassiano, né? Lembrando, vamos ficar bem atento ali, tá, gente? Por favor. Bem,
Eu gosto de ser bem direto e reto. Não gosto de fazer muita curva, não. Primeiro ponto. A correção anual é constitucional. O que é correção anual? Perda que a gente teve. Ou seja, o seu poder de compra foi perdido. Isso não deveria acontecer. Qual é a nossa perda? 30%. Qual é a nossa proposta? 30%, ponto. Agora, depois a gente vai ouvir o que o governo tem a dizer. Mas primeiro a gente tem que jogar no limite. Quando você vende um carro, você bota lá no preço mínimo? Não, tabela FIP. Tabela FIP é o preço normal dele. O que a gente perdeu foi 30%. Proposta nossa, 30%, nem R$1 a menos. A família Garotinho, infelizmente, detesta servidores. Isso a gente sabe. Quando Rosinha, ela foi prefeita, foi governadora, foi péssima para servidores. Spray de pimenta rolaram, tudo menos que os servidores queriam. Então, numa proposta, a gente joga primeiro o que a gente perdeu. Depois, a gente ouve o que eles têm a dizer. Depois, a gente joga o meio termo. Mas, ponto número 1, minha proposta, 30%, toda a perda que eu tive. O restante, a gente ouve, analisa e põe a votação. Ok, então a proposta do professor Cassiano é 30%, independente do que a lei de responsabilidade fiscal fala, esperar a contraproposta. Primeira proposta até agora, né, gente? Não teve outra ainda não, né? Mas, Júnior quer falar também? Já falei. Elza quer falar? Então a Elenita solicitou a fala. Marcos Sodré, Marcos Sodré, você vai falar? Ele já falou comigo lá. Não era proposta não, era uma apresentação. Boa noite, gente. A colega falou ali para a gente estimular o da Ativa. Eu sou da Ativa, sou do Ferreira Machado. Fácil falar, estimular o ativo. O ativo não tem estímulo. O ativo está desanimado. E vou falar aqui perto de Elaine. O ativo não está confiando mais no sindicato, infelizmente. Estou falando pelo meu pessoal do Ferreira Machado. Eu posso falar por isso. Eu tenho um abaixo assinado que eu posso responder por isso. O da Ativa, como que você pode pedir 30% e o prefeito vai lá dar 17%? Fácil. Por que não você jogar lá em cima? Sim, como o colega falou, o carro custa 50 mil, você vai botar 55. O cara vai chorar para 50 e você joga para 48. Isso sim é cair. Agora 30, o cara chegar lá e oferecer 10, 12, ou então 2% ao mês, ou ano, porque do jeito que a gente está se fazendo de idiota, porque o servidor está servindo de idiota, de chacota dentro de campus, tá? Porque São João da Barra, tá? Brigou menos de 30 dias. São João da Barra tem um piso salarial. A gente não tem piso salarial, não. A gente tem um teto. Teto de quê? Gente, pelo amor de Deus, acordem para a vida. Ou o sindicato luta com a gente, tá? Para o prefeito pagar o que é de direito ao servidor, ou então vocês vão ver sim, quando vocês chegarem no Ferreira Machado, e Deise sabe muito bem do que eu estou falando, vocês vão chegar no Ferreira Machado e vão ser atendidos, sabe por quê? Por pessoas hipertensas caindo em cima de vocês, por pessoas desequilibradas porque não tem condição, tá? No final do mês, de arcar com suas contas. Esse é o servidor que vocês têm em Campos hoje. Aí vocês vêm me falar em quem piso? 30%? Pelo amor de Deus, gente. Acordem pra vida. 30% no supermercado vocês perdem só no açougue. Graças a Deus eu não gosto de carne vermelha. Não, graças a Deus eu não gosto de carne vermelha, mas até o frango tá caro. Até o ovo tá caro. Aí vocês vêm me falar o quê? Não, a gente está lutando. A gente não está lutando, não. A gente não está lutando, não, sabe por quê? Porque antes da gente fazer aquela greve, a gente, vírgula, porque eu não fiz. E estou sendo sincera, não fiz, sabe por quê? Porque antes da greve, teve uma reunião com o prefeito, na época da
pandemia, ele ofereceu a gente 2.000. Foi ou não foi? A gente não viu esses tal 6.000 aí. A gente não. Não, o acordo foi feito, mas não foi seguido, porque depois a gente... Esse acordo nunca aconteceu com o sindicato. Bem, isso é uma inverdade. O sindicato nunca participou de reunião com nenhum tipo de bônus. Não foi o que foi falado no Ferreira Machado, mas aí do falado no Ferreira Machado que por pessoas do sindicato. Na época você sabe do que eu estou falando. Agora é fácil, não, eu vou parar de falar. Sabe por quê? Porque quando a gente fala a verdade, é poucos minutos. Valeu? Olha só, são 3 minutos e 28, nós deixamos você passar o seu tempo. E assim, a Inverdade nunca teve acordo de bônus com o sindicato, muito menos de 2.000. Nunca teve acordo. E foi dado o tempo perfeito, tá? Ainda passou. Isso nunca teve, até porque o sindicato não faz proposta de acordo, que acordo não é reposição, e acordo não e abono deixa ser aposentado de fora. Então, quem frequenta a Assembleia, quem foi na greve, ela mesma falou que não foi, sabe que a gente não aceitou e não trouxe proposta de abono aqui para dentro da Assembleia. Isso é uma inverdade. Então, vamos lá. Deixa eu colocar. Quando nós estávamos lá na frente, na greve, servidores entraram, né, formando comissão que o prefeito chamou, hein? Não, a gente nem sabe, nós nem estávamos lá dentro da comissão. Bom, quem frequenta a Assembleia sabe que não teve abono, vamos seguir. Seu Admar. Tem que vir mais pra cá, por causa vai dar microfonia ali, ó. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero cumprimentar a todos e dizer... Vou falar especificamente do aposentado e pensionista. O aposentado e pensionista, ele é discriminado pela Prefeitura de Campos desde o ano 2000. Não vou falar várias coisas que eu já falei. Vou me prender a duas coisas importantes. Em 2001 ou 2002, foi desapropriado ali, onde é a guarda municipal, para ser o hospital do servidor. Foi pago para ser o hospital do servidor. Pago de uma tradicional família campista, que na época ali era tudo mansões de tradicionais famílias campistas. 2 anos ficou abandonado. De repente, não mais que de repente, passou a ser a guarda municipal. E aí, o que a prefeitura fez? Fez postinho do servidor, e agora de 3 anos e pouco para cá, um nome composto, Policlínica do Servidor, num lugar de dificílimo acesso, funcionando precariamente, é só isso aí. Em 2019, foi feita uma covardia com o servidor. Foi feito sem respaldo nenhum. O Tribunal de Contas, na época, em outubro de 2019, não proibiu que fosse pago a complementação complementar. Foi a forma que foi feita, como era paga. Foi feita uma covardia. Já se ganhou nisso 3 vezes na Justiça. A verdade é que esse governo, principalmente o secretário de Administração e Recursos Humanos, não existe lá. Recursos fica panelando, postergando. Ele tem uma equipe técnica composta de servidores e não paga. Não paga porque não quer. É feita uma covardia. Eu já disse isso. Eu acho que ele quer resolver esse problema depois que muitos aposentados e pensionistas morreram. Porque os que já morreram de 2001, 2002 para cá, os que já morreram de 2019 para cá, exatamente, vai resolver o problema todo. Quando todos morrerem, eles vão dizer que cumpriram. Outra coisa, a minha proposta seria a reposição. Nós não temos aumento há muitos anos. A reposição desde 2015. No mínimo, a reposição do que foi dado. É isso aí. Perfeito, em 3 minutos. Que isso? Olhou.
Foi cravadinho. Parabéns, Edmar. Então, gente, o próximo fala quem é Adriana. Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Adriana Viana, sou lá do Ferreira Machado. E eu fico ouvindo as pessoas falarem que a gente teve 30% de perda, 40% de perda. E eu fiz as contas do que eu recebia quando eu entrei há 20 anos atrás. E os meus cálculos eu perdi mais de 50%. Eu perdi mais de 50%, não foram só 30 nem 40. Seria maravilhoso se a gente hoje conseguisse ter esses 50%, quase 60%, mas isso é uma utopia, isso é um sonho. Mas para nossa alegria, semana passada eu tive o prazer de ver um vídeo do prefeito no Instagram falando que, graças a Deus, pela primeira vez em anos... Adriana, posso dar uma pausa no seu tempo e botar o vídeo? Estou com o vídeo aqui na agulha, eu ia colocar, aí você fala depois de novo, acho que vai ser bom. Tá? Vamos lá. A Adriana parou um minutinho e vamos botar o vídeo, que aí já o pessoal vai ver. Quem não viu, entendeu o que a Adriana está falando. Eu ia passar depois, mas ele aproveitou logo. Houve uma crítica muito grande da dependência dos royalties do petróleo da nossa cidade. Nós estamos conseguindo mudar essa realidade. Campos já chegou a ter entre 60% e 70% do seu orçamento de royalties do petróleo. No ano passado foi apenas 28% de royalties do petróleo e Campos bateu a arrecadação recorde de arrecadação própria, aquele oriundo dos impostos e taxas municipais, diminuindo assim a sua dependência do royalties do petróleo, que sempre foi uma crítica e um desejo da sociedade campista. Estamos conseguindo virar esse jogo e transformar isso em realidade. Aí, Adriana, é isso. Ele deixou claro que nós não estamos dependendo mais do royalties, a prefeitura está conseguindo andar com suas pernas, Então, muito satisfatório esse vídeo. Você vivia sempre no vermelho e agora, graças a Deus, está tudo bem. Eu queria até ressaltar, eu ajudei ele na campanha dele, tive sonhos. Ele bateu muito em cima do que Rafael fez com a gente, que era um absurdo, tirar do aposentado o auxílio alimentação, tirar a substituição de muitos de nós, que era um momento que, às vezes, uma vez no ano, da gente ter um extrazinho, era substituição. E na campanha ele bateu muito em cima dessas coisas que Rafael fez com a gente, e a gente já vai para o 4º ano de governo do prefeito, e ele, não, pelo contrário, eu acabei de saber que a colega aqui falou que o próximo sindicato teve que abrir o processo, para o aposentado ter novamente o auxílio alimentação, e a prefeitura recorreu, o município recorreu, e já está na 3ª instância, recorreu, eu nem sabia que podia recorrer na 3ª instância, E como eu falei, a minha proposta é o seguinte: seria maravilhoso a gente poder repor esses 50%, mais de 50% que a gente perdeu, mas eu acho que o justo, o bom no momento seria a gente caminhar aos poucos. Porque não adianta bater na tecla que a gente precisa de 50%, que não vai dar. Então eu sou a favor de pedir 15%, ano que vem a gente luta de novo, no outro ano a gente luta. E uma coisa que eu queria deixar muito claro aqui, não só ficar dentro de 4 paredes. Eu já andei muito pelo ano no passado, a gente conhece essa família, e o que bota medo em político é povo na rua. Esse ano é eleitoral, ele não quer ficar mal visto, entendeu? Então, não adianta essa coisa de negociar com o prefeito, conversar com ele. Se conversou, ele enrolou, vamos embora para a rua. Greve, não sou a favor, porque muitos colegas que ainda têm direito à substituição, acaba sendo prejudicado, perde esse extra, corre o risco até de ser transferido para outro local, entendeu? Então, não sou a favor da greve, sou a favor da manifestação. E 15%. Mas antigamente podia extra, pedia Deixa eu só falar uma coisinha. Eu tenho um mês que eu gastei mais de R$300 com remédio.
trabalhando numa cadeira torta. Tive que gastar com médico e remédio. Qual foi a proposta para a gente do 15%? 15%. E se ele não concordar, vão para a rua, vão fazer a manifestação. E para a porta da prefeitura. Então tá bom. E ano Próximo que é vem a Júnior. gente luta de novo. É isso. Próximo é Júnior. Gente, vai votar ainda, vai votar. Vamos levantar o branco. Gente, boa tarde. Meu nome é Júnior, sou guarda municipal. O que o senhor aposentado falou aqui agora sobre o posto do servidor que seria no lugar da guarda, é verdade. É verdade, sim. Só que tiraram para ser o posto servidor para botar a guarda. Não entendi até hoje. Entendeu? Muito professor. E outra coisa importante para vocês. Sobre do Abramos, que ele disse que comentou que ia dar a gente para ajudar, porque ele não tinha condições de dar reajuste. Foi isso que ele comentou. Eu achei incrível ele ir lá na Câmara dos Vereadores e dar aos funcionários R$1.000, e contra nós não deu nada. Entendeu? Eu sei que isso aí ele ganha, mas pelo menos ajudava a sair do sufoco, até ele dar o reajuste, como tinha que dar. Não deu nada. Então, eu concordo com o que a Adriane falou, que a gente tem que pedir os 15% e temos que ir para a rua fazer manifestação, sim. Todo mundo que está aqui pode contribuir com sua hora de folga. Entendeu? Então é isso que eu quero dizer a vocês. Eu estou dentro. Perfeito. Júnior já deixa claro que ele concorda com a proposta da Adriana de 15%. A última fala agora? A minha última fala? Não tem ali e vamos. É que você não pode falar nessa reta da caixa, não. Se falar na reta da caixa, vai dar microfone. Gente, vamos prestar atenção na proposta da doutora Aline também, por favor. Boa noite. Primeiro eu quero esclarecer só uma coisa. Eu sou servidora da Ativa. Elane usou o DR ali, tem 3º grau, sou concursada assim, meu marido também, e temos muitos colegas que entraram para o sindicato depois que essa gestão assumiu, porque antes, me perdoem se alguém participava, para mim aquilo não servia. Então nós entramos e cada um tem a sua opinião, respeito a todos, mas para mim esse sindicato funciona sim, pleiteia muita coisa pela gente sim, tanto que uma coisa que eu faço, e isso é um trabalho de formiguinha que todo mundo pode fazer, é quem conhece, seja da ativa, aposentada, pensionista, o que for, falar, olha só, esse sindicato vale a pena, vai lá, se filia, e vou dizer, não é mérito meu não, é mérito do sindicato. De todas as pessoas que eu já falei, todas entraram, e eu estou dizendo aí mais de 50, tá? Então isso é só um adicional, porque assim, a colega, a servidora falou que ela fala por ela que tem um bastante respeito, entendo e possa ter mesmo. Agora, existem muitos outros setores que, ao contrário, estão satisfeitos. E eu não falo só pela área da saúde, não. E na área da saúde é de 3º grau, é de ASB que trabalha com a gente, é de servidor de salários mais baixos, tenho familiares na assistência social, tenho familiares na educação, então estou falando por pessoas de várias áreas. Isso é um ponto. Ponto 2. São João da Barra realmente é um município que não se precisa brigar por nada. Quando a prefeita não faz o que precisa, a oposição, que era o principal, era o chefe da Câmara, o presidente da Câmara, ele mandou um ofíciozinho para o executivo que o aumento do servidor tinha que ser de no mínimo 15,95%, que se não mandasse isso em 2022, que se não mandasse que a Câmara ia aprovar esse. Carla Machado, óbvio, é política, esperta o suficiente, não mandou aquele valor, mandou de 16. Então, na verdade, ninguém precisa brigar por nada. Do mesmo jeito no ano passado, e parece que
que é de lá. Por exemplo, para a gente que é de lá, servidor, seja do serviços gerais ao médico plantonista, todo mundo tem um cartão do servidor de R$ 550 para ser feita a compra exclusivamente nos supermercados de São João da Barra. Porque São João da Barra dá o dinheiro e o dinheiro reverte imposto lá mesmo. Não é essa pouca vergonha no nosso município, onde o dentista não tem direito a comer, porque ele não come, porque ele não precisa de auxílio de alimentação. Se a gente recebe um salário maior, o concurso foi um salário maior, porque a gente gastou muito mais para estudar. Foram esses adicionais. Agora, minha proposta. Eu acho que a lei de responsabilidade fiscal ela tem que ser respeitada. Eu quero 60% de aumento, mas infelizmente eu não posso. Então, se a lei disser que é 15%, proposta de 15%, eu acho a proposta da colega maravilhosa. Infelizmente, a gente não pode ter a utopia que a gente vai conseguir 20, 25, 30. Não podemos. Acho a proposta ótima. Sendo que, se a lei de responsabilidade fiscal só permitir 10, é 10. Se permitir 12, é 12. O que a gente não pode ficar é sem dinheiro. Concordo com a outra colega que falou com relação à greve. Fazer movimentos, eu concordo plenamente. E tem um movimento que eu acho maravilhoso, se chama de rede social. O prefeito não gosta desse movimento. Nenhum político gosta. Então, tudo que puder postar de vídeo antigo dele, e principalmente das promessas não cumpridas, para a gente sair nele postando, porque ele pode apagar o que é posto na página dele, mas o que não é na nossa, não. Tá? Então, se eu entendi, Aline, sua proposta a gente mantém de 15, mas na contraproposta a gente respeita a lei. Tá. Bom, mas mantém a proposta da Adriana com a contraproposta dentro da lei de responsabilidade fiscal. Se for 10, que eu acredito que vai ter 10 vezes que falou mais ou menos. Vamos ver, não sei. A contraproposta vai ser votada depois, tá, gente? Tá? A senhora quer falar no microfone? A senhora quer falar no microfone? Dona Elza, aqui ninguém faz acordo nenhum, tudo é votado em assembleia, como foi em 2022 e 2023. Aqui não teve acordo nenhum. A senhora deseja falar no microfone na câmera que a senhora está falando? Eu acho prudente. Vira a câmera para ela quer falar no microfone. Porque nós recebemos 5,79 no ano passado e cadê o restante? Bom, não, o restante já foi garantido pelo Ciprozep, decreto 06/2024, que saiu dia 24 de janeiro de 2024, o restante vem no próximo pagamento de março. Foi problema do município, o Ciprozep resolveu, porque a gente não aceita que o aposentado seja tratado diferente. É isso, gente, era só falta de informação, tá dito. Vamos lá, nós temos, Dona Elza, a senhora quer se inscrever para falar? Porque nós temos, a senhora quer se inscrever para falar? Não? Tá, então vamos lá. A Dona Elza estava sem informação, nós já fechamos a informação, temos uma inscrição da Ivana. Boa noite, gente. Eu só gostaria de reforçar a proposta das duas últimas colegas servidoras aqui, né? Os 30%, 50% realmente é o ideal. É o que a gente merece ter enquanto servidor desse município. Mas, nós temos que trabalhar com lei, né? O prefeito pode não respeitar o que ele fala, pode não respeitar a lei, pode não respeitar uma ordem judicial, mas nós temos que respeitar isso. Se a gente não respeitar isso, a gente corre o risco de ficar sem nada. Se a gente for para lá e exigir 30%, a gente corre o risco de ficar sem nada. Porque ele tem que trabalhar com a lei, nós temos que pedir dentro da lei. Se a lei de responsabilidade fiscal nos der uma margem de 10%, é nela que a gente tem que brigar. É nela que a gente tem que trabalhar. Se tiver de ir para a rua para pedir os 10%, a gente tem que ir. Mas a gente tem que trabalhar o que está dentro da margem. A gente tem que trabalhar o que está dentro da lei. Não adianta a gente ir para lá brigar com aquilo que a gente sabe que não vai conseguir, com aquilo que a gente sabe que é um sonho, com aquilo que a gente sabe que é uma utopia. Tá? Que está no ideal, mas a gente tem que trabalhar no plano real. E o plano real é a margem fiscal, é a lei de responsabilidade fiscal. Se ela der 10, a gente briga por 10. Se ela der 12, a gente briga por 12. Se ela der
proposta é trabalhar dentro da lei de responsabilidade fiscal. Como ele falou no vídeo, pode ser que tenha 20, né? Pode ser que tenha 17. Vamos esperar, vamos olhar, que isso altera agora no início do mês. Vamos vigiar isso aí. Mas a nossa proposta, ela vai, então, ser votada agora. São 3 propostas construídas pelos servidores. Proposta de número 1, do professor Cassiano, 30%. Deixa ela falar ali, ó. Tem mais proposta? Ah, tá. Boa noite, né? Boa noite, meu nome é Hélida. Eu concordo assim com meus colegas, mas eu acho que a gente poderia pedir a mais, como alguém falou, 30%. E se for a lei da responsabilidade fiscal disser que é 10, a gente aceita o acordo para 10. Mas eu acho que a gente teria que pedir mais para poder ter uma margem de acordo, né? Então a sua proposta é igual à proposta número 1? 30 é a proposta número 1. Com a possibilidade de... Qual a proposta número 4? 30, mas aceitando a limite da lei? Isso. Tá. Bom, nós temos 4 propostas que saíram dos servidores que se inscreveram para falar. Proposta de número 1, do professor Cassiano, 30%, nenhum centavo a menos. Quem levanta a mão, por favor? Um voto do servidor. Proposta do número 2, da Adriana, 15%. 15%. Foi isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 votos. Proposta de número 3, 15%, mas podemos chegar até dentro do limite da lei de responsabilidade fiscal. Se for 10, aceitaria os 10 na contraproposta. Marcos vota de novo nessa? Tá, não, mas não tem problema não, pode votar, não tem problema não. 1, 2, 3, gente, não dá para contar aprovado pela maioria, né? Porque a maioria já votou nessa proposta, então. Seria isso? Filma aqui, por favor, gente, essa voto de novo, para a gente poder saber que a proposta saiu do servidor, foi votada pelos servidores. Qual o valor? Tá bom, então. Então foi aprovada a proposta número 3, a proposta número 4 era começar no 30 e terminar no limite de responsabilidade fiscal. Bom, eu acho que nós temos também que lembrar de incluir aí uma proposta minha, vocês levantem a mão, aceitem. A gente não pode deixar o auxílio alimentação e a complementação congelado. Nessa proposta também brigar pelo IPCA todo ano no nosso auxílio e na complementação, senão fica muito defasado. Se vocês concordam, por favor, levante a mão. Que o auxílio vai junto com a previdência. Foi isso que foi dito, auxílio e complementação previdenciária. A fala foi essa. Auxílio e complementação previdenciária, IPCA todo ano. Foi essa fala, tá? Então, todo mundo aprova por unanimidade. Isso. A outra coisa que nós precisamos também é colocar ali o IPCA no teto e as perdas no teto. Por quê? Quando a gente ganha uma coisa, a gente perde outra. E com essa defasagem salarial que nós temos do passado, que a lei vai nos impedir de ter 50%, e a gente sabe que a lei de 50% vai, nós precisamos cobrar, porque a complementação previdenciária e o auxílio alimentação é pago com os royalties. Então, não precisa ficar congelado e nem muito menos tirar da gente quando aumenta o teto. Então, tem que aumentar o teto do auxílio alimentação da complementação para que as pessoas não percam de acordo junto com o IPCA, com o reajuste, quando a gente for ganhando. Porque senão, assim, não pode tirar daquela categoria. Essa categoria ganhava. Aí ela ganhou o IPCA e quem parou de comer, foi troca, né? Mais dinheiro de royalties para pagar, exatamente, né? Então ele tem mais dinheiro de royalties sobrando agora, que não está usando na folha, para pagar a nossa complementação e auxílio alimentação. Então o pedido do teto para aumentar pode ser incluído nessa pauta, gente? Aprovado também. Mais alguém quer falar uma proposta, é isso? Não, você só levantou a mão assim. Tá bom, então. Então é isso, gente. Mais alguma coisa? Aumento do teto do Vale Transporte, precisa aumentar, senão a gente para de ganhar. Aumento do teto na auxílio alimentação, na complementação previdenciária, aumento do IPCA todo ano
de ambos os dois benefícios que podem ser pagos com os royalties. A proposta aprovada foi a proposta de número 3, que é 15% de Adriano, mas podendo aceitar até o 10% se for isso dentro do limite da lei. A gente não está aprovando aqui a final, porque, por exemplo, se tiver alguma proposta diferente dessa, ele falou em parcelar, a gente não quer, a gente vai voltar para cá e decidir o não aqui. Ou sim, enfim, vai decidir aqui, entendeu? Ele falou que vai ser 9 pontos, não sei o que, a gente vai trazer para cá. A única coisa que a gente sai daqui com autonomia para fazer é o 15%. A contraproposta volta. Se não for 15, volta para a Assembleia. Tá? Porque aí a gente tem que aceitar junto ou não. Tá bom? Se for 15, não precisa voltar para a Assembleia, porque foi aceito hoje. Né? Prazo para? Inclusão das categorias, ele não deu prazo. Ele tinha dito que era outubro e até agora não cumpriu. Mais um não cumpriu. Mais um não cumpriu. Perguntou ali, 49 categorias. Acordo e não cumpriu. Mais um. Então, gente, vamos lá. Lembrar a todos uma coisa muito, 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 muito importante. Dia 15 de março tem eleição. Se terão alguma outra mudança, nós não sabemos, mas até agora, dia 15 de março tem eleição. Até o momento, o que nós temos? Nós temos uma chapa escrita, que está todo mundo até com a blusa ali, no canto ali, nós temos uma chapa escrita. Elaine, eu ouvi dizer que tem mais. Se tiver mais, vai ter mais na hora na cédula. A cédula vai ser feita, né? Até o momento é isso que nós temos, então vamos trabalhar com o que nós temos aqui. Se tiver só uma, preciso vir votar? Sim. Porque, primeiro, que nós temos quórum a bater. Segundo, que a gente começa a mostrar a força do nosso sindicato. Porque se o sindicato não tem o voto na urna, o sindicato não tem força para nada. Então, nós precisamos pensar no sindicato. Tá? Então, é isso, 15 de março, tem urnas espalhadas, vai ter urna, e aí depende muito de, né, a gente não vai falar de nada além de urna e de dia. Vai ter uma urna em Morro do Coco, tem um papelzinho que o pessoal deve estar distribuindo lá embaixo, pegue. Uma urna em Travessão, mas essa urna tem horário, porque elas são urnas itinerantes. Uma urna em Ururaí. Mas o pessoal não vai gravar muito, mas assim, aqui no sindicato vai começar às 7h30 da manhã, termina às 5h30 da manhã, da tarde. Eita, que eu não aguento tanto tempo, de 7h30 da manhã às 5h30 da tarde. Em Farol vai ter de 7h30 da manhã a meio-dia, e essa urna sai de lá e começa 1h no Hospital São José, vai até 5h30. Vai ter também em Morro do Coco, né? Lá na Guarda Municipal Morro do Coco, de manhã, 7h30 meio-dia. Vai ter também travessão de 1h às 5h30. Vai ter outra urna no Hospital Geral de Guarulhos, de 7h30 meio-dia, e outra urna no Ferreira Machado, de 1h às 5h30. A mesma urna que vai para outro lugar. Vai ter uma urna na Prefeitura de manhã, de 7h30 meio-dia, e essa urna depois vai para o Ururaí, de 1h às 5h30. Tem um papelzinho lá, participem, votem, né? Tá. Entrega lá embaixo, melhor. Só pegar lá embaixo no balcão, quem quiser, tá, gente? É isso, proposta aprovada. Nós vamos seguir na luta juntos, né? Essa gestão está aqui até junho de 2020, né? Então vamos seguir juntos nessa luta unificada, porque nós temos que entender que é a nossa união que muda toda a história. O que vai acontecer na urna é na urna agora, é dissídio, agora é reajuste, agora é luta, agora não tem divisão. Nesse momento estamos todos de mão dadas por um bem comum, que é a reposição e remuneração do servidor público. É isso, vamos embora, gente.